Bom dia, para a glória de Deus. Estamos aqui mais essa manhã para receber da parte de Deus a orientação para prosseguirmos e vencermos mais um dia. Quando nós aprendemos a dar ouvido àquilo que Deus fala, com certeza a nossa vitória é certa. É bom lembrar todos os dias, obedecer a Deus é sempre a melhor escolha. O Senhor está aqui, Ele vai falar comigo, Ele vai falar com você, no nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus, Pai, neste momento, Senhor, nos apresentamos no altar do Senhor, no lugar santo dos santos, para te dizer, eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui para ouvir a orientação do Senhor. Fala conosco, Senhor. Nos dê sabedoria, discernimento e tudo mais que precisamos para fazer a Tua vontade. Cumpra em nossas vidas o Teu querer. Perdoa, Senhor. Perdoa os nossos erros, nossas falhas, os nossos momentos de fraqueza. Sabemos que somos falhos, errantes e pedimos ao Senhor, aperfeiçoa, Senhor. Aperfeiçoa a nossa vida na Tua presença. Nos ajude a viver em santidade com o Senhor, Pai. Porque de tudo, Pai, que possa acontecer nessa vida, o que não pode acontecer é nós perdermos a presença do Teu Espírito Santo, a presença do Senhor. Que essa presença venha ser fortalecida, Pai, em nossas vidas, todos os dias, em todos os momentos. Fala conosco, Senhor, pois nós precisamos ouvir a voz do Senhor e estamos aqui para isso. Por isso, fala, Pai, aos nossos corações, no nome de Jesus. Glória a Deus. Peço desculpa, essa semana eu fiquei com um pouquinho de resfriado e de vez em quando a voz não quer sair, mas ela vai sair, em nome de Jesus. Nós estamos fazendo o estudo do livro de Ezequiel. Hoje nós estamos no capítulo 28 e nós vamos meditar no versículo 23. É o último versículo do capítulo 28. Quando nós vamos iniciar a leitura, vamos sempre identificar a Deus orientando Ezequiel a profetizar. Profetizar não é algo fácil, principalmente quando você vai falar algo para as pessoas que não vão agradá-las. Aí quando nós lembramos, eu estou aqui para agradar a Deus ou para agradar as pessoas? Quando você se lembra que você está aqui de passagem para agradar a Deus, aí você deixa de ficar pensando nas pessoas e pensa mais em Deus. Então, Ezequiel sempre foi obediente e ele continuou nessa obediência. Quando eu e você obedecemos a Deus, vamos desagradar muitas pessoas. E muitas vezes pessoas que a gente gosta. Mas você não pode deixar o sentimento ir além, ir acima do amor de Deus. Porque para Deus não há nada impossível. Se para Deus não há nada impossível, um embaraço para Ele resolver é muito simples. Mas quando eu e você, sem Deus, vamos desembaraçar alguma coisa, podemos embaraçar ainda mais. Então deixa tudo por conta de Deus. Se Deus mandar você dizer, diga. Ainda que as pessoas não se agradem. Não viva para agradar as pessoas. Viva
para agradar a Deus. Sabemos que temos sim que dar um bom testemunho. Sabemos que temos sim que nos comportar como embaixadores de Cristo. Mas isso não quer dizer que eu tenho que agradar aquelas pessoas com essa ação. Essa ação ela precisa ser para agradar a Deus. O Senhor ele diz para mim, para você, não se importe com o que as pessoas estão dizendo, desde que você esteja fazendo o que eu estou lhe dizendo. Quando eu e você estamos fazendo, muitos vão se desagradar. Mas se Deus não está desagradado, não se importe com o resto. Aqui, nessa parte final, Deus ele diz para Ezequiel que é para ele profetizar contra duas cidades que ele iria destruir. E não era Sodoma e Gomorra. Ali ele disse que haveria tremores, ali ele disse que haveria doenças, ali ele disse que haveria morte, ali haveria muita destruição. Tudo seria destruído. Assim como esse mundo, tudo será destruído. O Senhor ele confirma isso na palavra de Ezequiel e ele dá detalhes no livro de Apocalipse. Há muitas pessoas que não acreditam. Mas o Senhor está dizendo que este mundo será destruído e os sinais estão aí. Então é isso que vai acontecer. Aqui ele dá uma pontinha dessa destruição que aconteceu nessas duas cidades a qual Ezequiel profetizou. E também irá acontecer aqui, nesse mundo. A palavra diz assim: assim eu mostrarei ao mundo o meu grande poder, cumprirei a minha justiça e a minha santidade. Então os povos da terra saberão que eu sou o Senhor. Já vimos doenças mortais que matam muita gente. O diabo, ele não tem poder de matar ninguém. Só quem dá a vida é quem tem o poder de tirar. O Senhor, ele permitiu que viesse essa grande avalanche de doenças. Porque o povo se corrompeu. O povo está amando mais o mundo do que a Deus. Isso atrai a atenção de Deus. E quando Deus ele se volta para mim, para você, é certeza de que iremos ser consumidos. Porque Deus é um fogo consumidor. Então, por isso ele diz: cumprirei a minha justiça e a minha santidade. Só os santos vão conseguir se aproximar de Deus. Não para ver, mas os santos são os únicos que vão conseguir suportar o calor de Deus. Porque ele é um fogo consumidor. Então, se um fogo se aproxima de você, se você não for comparado ao fogo, você vai queimar, você vai morrer. Mas se você for comparado ao fogo, para que eu seja comparado ao fogo, eu preciso ter santidade na minha vida. Santo não é perfeito. Ele é separado. Ele tem atos separados, ele tem ações separadas, ele vive separadamente, mesmo dentro do natural. Quando Deus ele manda eu e você fazer alguma coisa, ele está confiando em mim e ele está confiando em você. Ele viu capacidade em mim e capacidade em você de conseguir vencer aquele obstáculo. Eu me recordo em um momento em que o Senhor ele disse para mim que era para eu ir em certo lugar.
E naquele lugar eu iria trabalhar. E eu fiquei espantada, porque na minha cabeça, nunca um servo de Deus, uma serva de Deus, estaria naquele lugar. Porém, ele disse para mim, com propósito, você entra e você sai de qualquer lugar. O seu propósito lá é brilhar a minha luz, mostrar atos e ações diferentes em meio a toda aquela escuridão. E assim eu fiz. E verdadeiramente ali eu vi a glória de Deus. Ele disse, faça um propósito. E assim eu fiz. Adentrei, fiz o que ele me orientou, assim como Ezequiel, saí. E hoje as portas são abertas para que eu entre e saia quando eu precisar, mas sempre, tem que ser sempre com propósito, porque vamos dizer que ali é um campo minado. Se os meus atos e as minhas ações não forem diferentes, ali eu posso ficar e não sair mais. Se tem uma coisa que eu e você precisamos preservar nessa vida, é a presença de Deus. Nada pode ser mais importante na minha vida e na sua do que a presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela também é um fogo consumidor. Então, se um fogo se aproxima do fogo, não há diferença. Eu não vou ser destruída, porque eu também sou fogo. Isso chama santidade, não perfeição. Perfeito foi Jesus Cristo, porque Ele é o próprio Deus. Santidade é atos, ações, palavras, comportamentos diferentes. Diferentes como, você pode perguntar? Diferentes de acordo com o que Jesus ensinou. Se Ele diz para mim que é o meu dever orar e eu não oro, meu comportamento não é um comportamento de cristão. Não é o comportamento de Cristo. Porque Cristo, Ele orava. Ele orava de manhã, Ele orava de tarde, Ele orava de noite. Em muitos relatos, nós vamos identificar Cristo orando. E havia momentos em que Ele precisava orar sozinho. Ele deixava os discípulos em uma certa distância e ia mais para cima do monte para orar sozinho. Porque tem coisas que é só eu e Deus. Tem coisas que é só você e Deus. E se você falar, Deus ele vai falar, você ainda não está preparado, filho. Só por isso que você ainda não recebeu. Mas quando nós aprendemos a ter comunhão com Deus, até o que não é para você falar, Deus ele vai te dizer, isso aqui é eu e você. O propósito que eu fiz para adentrar naquele campo minado onde Ele me mandou, Ele disse, isso aqui é eu e você. Faça esse propósito e vai. E você vai ver o que vai acontecer. E eu vi. Mas eu não fui lá para ver, eu fui para obedecer. Porque quando a gente vive para ver, é muito triste. Isso não quer dizer que a gente não tenha fé. Mas a vida de quem não crê é uma vida triste, uma vida vazia. Mas a vida daquele que simplesmente obedece é muito melhor. E eu creio que Ezequiel, assim como eu, sentiu essa alegria de obedecer a Deus e ver as coisas darem certo. Isso não quer dizer que foi de um dia para a noite. Há um processo. Houve um tempo, houve uma preparação. Então, quando eu e você recebemos a orientação de Deus, pode ir. Siga, que Ele está na frente.
Como diz o louvor, Ele vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as barreiras e tirando os espinhos. Mas não pense que vai ser fácil. Não pense que porque você resolveu obedecer a Deus, a sua vida agora vai ser tudo fácil, não. Ele disse que Ele nos entregou a espada. A espada não é para ter facilidade, é para você aprender a manusear ela. Quando vem a adversidade, você precisa professar a palavra. Foi ela que Deus falou para Ezequiel: profetiza. Profetiza sobre esses ossos secos. Quando você abre a boca para profetizar, o mundo espiritual, ele te conhece. Quando você tem santidade, o mundo espiritual te obedece. Quando você ora, no mundo espiritual, o fogo desce. E quando o fogo desce, é para consumir todo o mal. Isso não será feito da maneira que nós queremos, mas da maneira que Deus sabe que é melhor para que aconteça. Mas que vai acontecer, isso é inevitável. Nessa manhã, o Senhor faz o convite para você. Aceite a santidade de Deus, o comportamento, o ato e as ações diferentes. Eu e você estamos aqui neste mundo para ter atos e ações de santo e não de perfeito. Santidade é atos e ações diferentes. Perfeito é atos e ações sem erros. Não existe nenhum ser humano que não erre. Mas quando ele se arrepende e pede perdão para Deus, ele está livre para recomeçar. É o que nós fazemos aqui toda manhã. Pedir o perdão de Deus para recomeçarmos toda manhã. E Ele perdoa. E é por isso que estamos aqui. Por causa do perdão e da graça de Deus. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida através dela, no nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus, Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada porque todos os dias o Senhor é o Deus que nos instrui. O Senhor é o Deus que nos ensina. O Senhor é aquele que abre os nossos olhos para coisas que muitas vezes parecem ser tão simples e nós não vemos. Quando olhamos à nossa volta, vemos tantas dificuldades, mas quando falamos com o Senhor abre os nossos olhos e conseguimos perceber que não é tão difícil assim, quando o Senhor está na frente. Oh Deus, obrigado pela Tua presença, que possamos todos os dias agradar ao Senhor, para que a presença santa do Senhor não saia de nossas vidas. Que a cada dia, Pai, possamos ser santos, não perfeitos, mas santos, agradando e fazendo a Tua vontade. Pai, eu peço ao Senhor uma bênção muito especial para cada um dos Teus filhos, que portas financeiras se abram, que bênção sem medida seja derramada no lar, na casa, na família, no trabalho, que tudo aquilo que o Senhor tem, Deus, para cada um dos Teus filhos, no mundo espiritual, no mundo físico, seja derramado no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que o seu dia venha a ser muito mais que especial na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.